Vamos falar sobre o contexto que vai ocorrer a Revolução Russa propriamente dita, que vai ser no contexto do governo de Nicolau II, filho de Alexandre III. Ok? Beleza, então vamos lá. Nessa segunda aula, vamos falar sobre Nicolau II, que vai reinar a Rússia de 1894 até 1917, quando ele vai ser deposto em que ele vai ser deposto junto com o sistema czarista, serão depostos com a Revolução Russa, ok? Beleza. Uma característica de Nicolau II, ele era uma pessoa muito temerosa, certo? E, consequentemente, o governo dele, em função do que já estava acontecendo, greves, muitas e muitas greves já no governo do seu pai, ele já vai chegar de pé na porta, extremamente autoritário. Ele, logo no início do seu governo, ele vai criar a Ucrânia, que vai ser uma polícia repressiva, né, que vai perseguir os seus opositores. Ele vai impor a censura, ok? Então vai ser um governo extremamente repressivo, extremamente violento. E o sofrimento do povo não parou. Na verdade, se aprofundou ainda mais, né? Beleza. Com a sua fama, com a falta de crédito do seu governo e principalmente do sistema czarista, qual vai ser a estratégia de tentar melhorar a imagem do governo diante do povo? Ele vai procurar uma outra guerra, que vai se chamar da Guerra Sino-Russa, que vai ocorrer entre 1904 e 1905, né, onde a Rússia vai invadir ou tentar invadir uma região que hoje faz parte do território chinês, que é a Manchúria. De 1904 a 1905. Essa guerra ela ocorreu em função dessa região aqui, chamada de Manchúria, que hoje essa região ela pertence ao território chinês, ela faz parte da China, mas na época ela era um país, ela era uma região que logo depois se torna um país controlado pelo Japão. Por muito tempo, esse território, esse estado, né, o estado Manchu, o país Manchu, ele vai ser chamado de um estado fantoche. Por quê? Ele não tinha autonomia. Quem controlava, de fato, o estado era o Império Japonês. Por isso, estado fantoche. Mas vamos lá. Em função, com o objetivo de melhorar a popularidade do czar Nicolau II, ele vai arrumar uma briga, uma guerra com o Japão, que na cabeça dele ele ganharia muito facilmente. Ora, dá para nós termos uma ideia do tamanho do território russo, do tamanho do território japonês, certo? O exército russo era muito maior do que o exército japonês, do que as forças militares japonesas. Então, na cabeça do czar, ele ganharia essa guerra muito fácil, sairia como herói e melhoraria a sua imagem diante da população sofrida da Rússia. Só que isso não acontece, certo? Na verdade, quem vai ganhar a guerra vai ser o Japão. Isso em função de quê? Ora, o Império Japonês já estava na era Meiji, já era considerado um país industrializado e rico. E essa questão vai fazer toda a diferença no conflito, porque todo o material bélico, o armamento bélico do Japão era muito superior ao do Império Russo, ao do Império Czar, ou melhor, ao do Império Czarista, fazendo com que a Rússia perca vergonhosamente a guerra para o Império Japonês. Aqui a Manchúria, como eu tinha comentado logo no início,
ela é esse território aqui mais escuro, e vocês percebam que ela faz fronteira com vários outros países, fazia fronteira com vários outros países, com a Coreia, que na época não existiam Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa divisão vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. Antes era a Península Coreana, ou o Estado da Coreia. Ela fazia fronteira com a Coreia, com a China, com a Mongólia e com a Rússia. Hoje, a Manchúria, ela é um território, ela faz parte do território do país China. Ok? Beleza, então, gente? Vamos continuar. Beleza. Verificamos os resultados da guerra sino-russa, que a Rússia, embora com um poderio militar maior, o exército muito superior ao do Japão, a Rússia vai perder. Vai fazer com que o prestígio que já era ruim do imperador fique pior ainda. E nesse contexto, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, vão surgir os sovietes. Sovietes serão basicamente colegiados de trabalhadores, organizações de trabalhadores, das quais, dessas organizações, desses colegiados, irão surgir líderes, na qual o soviete de Petrogrado, quem era o líder desse soviete era Trotsky. Então esses sovietes, que eram tipo associações, colegiados de trabalhadores, eles discutiam soluções para os seus empregos, para as suas situações enquanto trabalhadores. E desses soviéticos saíam líderes que iam reivindicar junto à classe patronal, os donos das indústrias, das empresas, melhores condições para o seu grupo, para o seu colegiado, para o seu Petrogrado, né? E no surgimento, na criação dos soviéticos, a situação do governo czarista vai ficar ainda pior, porque os embates serão maiores entre a classe trabalhadora e entre o governo e a classe patronal, com o surgimento de muito mais greves organizados por esses grupos. Correto? Ok. Com a situação da população russa ficando cada vez pior, vai haver uma manifestação, né, onde a população russa vai se dirigir ao Palácio de Inverno, ao Palácio do Governo, onde o czar Nicolau II estava com sua família, e vai se dirigir para lá reivindicando melhores condições. E não era uma manifestação organizada por esses sovietes, não. Era uma manifestação passiva do povo, uma manifestação espontânea, que vai acontecer num domingo, onde a população, muitos carregando imagens de santo, retratos do czar, onde eles queriam conversar com o czar, pedindo misericórdia, pedindo melhores condições de vida para o povo. Só que a resposta do czar vai ser uma resposta violenta, aonde ele vai mandar, né, esses militares a reprimir violentamente essas manifestações, onde irão morrer muita gente. A essa manifestação e ao resultado dessa manifestação, que ocorreu em 22 de outubro de 1905, vai se chamar de Domingo Sangrento, ok? Fazendo com que a situação do governo e do czar fique pior ainda diante do povo. Ora, o povo não foi fazer uma manifestação violenta com o intuito de prejudicar. Eles queriam conversar, pedir ajuda ao governo e são recebidos dessa forma. Ok? Com a situação extremamente precária do governo diante do povo, o governo, na pessoa do czar, ele vai ser obrigado a ceder a algumas pressões que já estavam ali na corte, de ele flexibilizar mais o seu governo, né? Fazer com que o governo autoritário, absolutista, né? Coloquem aspas aí,
se torne mais democrático com a instituição de um governo parlamentarista, ou seja, que o czar criasse um parlamento. E esse parlamento vai ser criado e vai receber o nome de Duma. Só que com a criação desse parlamento e de uma constituição, o czar ainda vai ter grande poder, inclusive se caso ele não goste do caminho do parlamento, ou seja, das leis criadas pelos congressistas, pelos parlamentares, ele tinha a autonomia de dissolver o parlamento, correto? Tanto que a Duma ela vai ser dissolvida 2 vezes, existindo 3 Dumas, certo? A primeira vai ser dissolvida pelo fato da influência socialista, né, dos mencheviques ou bolcheviques, a segunda também. A terceira, ela vai se manter até a Revolução, né, até o sucesso da Revolução, pelo fato do controle dessa terceira Duma vai ser o controle vai ser uma Duma controlada pelos aristocratas e pela nobreza. Então, a terceira Duma vai estar alinhada com o czar, portanto, não vai sofrer nenhum tipo de ação do czar com o objetivo de fechar e criar uma outra. Ok? Mais adiante surge a Primeira Guerra Mundial, na qual nós já estudamos. E a gente percebe que a Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, junto com França e Inglaterra. Só que você se manter numa guerra é um dispêndio econômico absurdo que a Rússia não tinha condições. Já que a Rússia já passava por uma situação econômica muito ruim, né? E a inserção da Rússia na guerra vai trazer a oposição, a opinião pública, ainda mais contra o czar. Mas o czar vai querer manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? E isso vai produzir muitas passeatas, uma greve geral enorme em 1916, né? Muitas passeatas em 1917. E nesse contexto, Lenin, que tinha sido expulso da Rússia pelo czar em função da sua influência dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo e dentro dos bolcheviques, ele vai ser lá atrás, ele vai ser expulso, ele vai ser exilado da Rússia em direção à Suíça. E ele vai viver na Suíça exilado, como exilado político. Só que a Alemanha, que fazia parte da Tríplice Aliança, inimiga da Rússia, sabendo de que muitas vozes dentro da Rússia não queria mais que a Rússia continuasse na guerra, e sabendo também que Lenin, importante influência política na Rússia, não concordava com a participação da Rússia na guerra, o que a Alemanha vai fazer? Vai tramar o retorno, vai ajudar no retorno de Lenin à Rússia. E o retorno de Lenin à Rússia vai inflamar ainda mais a oposição contra o czar, principalmente o forçando a retirar a Rússia do conflito. Ok? A oposição vai ser demais. O Nicolau II não vai resistir a tanta pressão e vai meter o pé. Vai entregar o cargo, vai abdicar do trono e vai meter o pé. Certo? O seu irmão vai ocupar o seu lugar como czar. Mas ele não vai aguentar a pressão e vai meter o pé também, deixando a Rússia sem governo. Nesse momento, entra o governo provisório governado pela Duma, pelo Congresso Russo. Agora a Rússia não é mais czarista. A Rússia ela não tem nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro, né? O líder da Duma, né? Ele vai passar a controlar, na verdade,
a Rússia vai passar a ter um tipo de primeiro-ministro. Não tinha esse nome, mas o líder da Duma vai passar a controlar, vai passar a governar a Rússia. Só que a Duma, ela vai cometer o mesmo erro de Nicolau II. Mesmo com a queda do czarismo, com a abdicação de Nicolau II e do seu irmão, a Duma vai manter a Rússia na guerra, direcionando agora todo o descontentamento que estava direcionado para com o czar, agora para a Duma, certo? E isso vai inflamar a população, muitas passeatas e greve, né? Fazendo com que os bolcheviques, que eram contra a participação da Rússia na guerra, passam a ter muita credibilidade dentro da sociedade russa. E eles vão aproveitar desse momento de fragilidade da Duma e vão, através de um dos seus líderes, né, Trotsky, ele vai invadir a Duma e vai fechar a Duma, fazendo com que Lenin, líder dos bolcheviques, passe a ser o grande líder de toda a Rússia, né? Trotsky, ele era menchevique, né? Mas nesse processo, e principalmente com a volta de Lenin, ele larga os mencheviques e passa para e se alia aos bolcheviques e vai ser pessoa importante na tomada dos bolcheviques, na tomada dos trabalhadores, né, do poder na Rússia, fazendo assim que a revolução tenha sucesso, né? Aí vocês me perguntam, professor, e o exército? E o exército russo? Os que estavam ainda ocupados com a guerra, né, dos que não foram para a guerra e continuaram ali no território russo, inclusive eles não vão aceitar a situação que estava acontecendo, né? Eles, ao invés de ficar do lado do czar e logo depois da Duma, eles vão apoiar os bolcheviques, né? Fazendo assim com que a revolução tenha enorme sucesso. Vai ter um banho de sangue? Vai. Mas boa parte do exército russo vai apoiar os bolcheviques porque a situação econômica, social já estava insustentável. Inclusive na guerra, mesmo a Rússia ainda na guerra, uma porção de soldados largando a guerra, né, voltando para a Rússia, né, ou seja, a situação já era insustentável de se manter a Duma no governo da Rússia e de se manter a Rússia na guerra. E quando Lenin ele toma o poder através da Revolução Russa, ele vai colocar as teses de Abril, né, que basicamente essas teses de Abril ela vai se resumir em 3 elementos: paz, pão e terra. Ou seja, a paz, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, pão, alimento para o povo, e terra, a reforma agrária. O que de fato vai acontecer com a tomada do poder pelos bolcheviques, né? E assim termina essa segunda parte. Tá ok, gente? Um abraço e até mais.